Bom, para começar a nossa revisão, voltando lá no conteúdo do início, a gente tem aqui, vamos falar um pouco de alterações de plasma. Bom, a lipemia, ela acontece quando tem um jejum ineficaz ou tem algum problema no metabolismo de lipídios. Então, no caso de animais obesos, animais diabéticos, então esse plasma fica mais avermelhado, rosado, que é o caso desse plasma aqui da direita. A icterícia acontece por uma alta concentração de bilirrubina, então o soroplasma vai ficar amarelado, que é o caso desse aqui. Então acontece em problemas hepáticos, hemoparasitas, é normal em equinos por conta do caroteno. A hemólise é quando tem o rompimento de eritrócitos e a liberação de hemoglobina. Então esse soroplasma vai ficar esse vermelho translúcido, que é o caso desse aqui. Por fim, aqui no caso do caroteno de equinos, que eu comentei com vocês, ficaria nesse caso aqui, entendeu? Então não seria icterícia, é por conta do caroteno em equinos. Icterícia seria esse aqui. Então, trouxe aqui um hemograma para a gente fazer a classificação, porque caem questões assim, que ela vai te dar um hemograma e aí você tem que classificar, e aí na resposta, enfim, vão ter os itens lá, tipo, o animal tem anemia macro e hipo, o animal tem anemia, nananana, e você tem que saber. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vê para ver se o animal tem anemia é classificar aqui hemácias, hemoglobina e hematócrito. Então, se qualquer um desses valores der abaixo da referência, o animal já está anêmico. Deixa eu colocar aqui vermelho. Então, aqui, a hemácia dele está 4,5 e a referência é de 5,6 a 7,1. Então, está abaixo. Então, a gente já tem uma anemia. Mas aqui, hemoglobina 2,9, a referência o mínimo é 3,3, então está abaixo. E o hematócrito também está abaixo. Então, anemia. Aí a gente tem que classificar se essa anemia é normo, enfim. Então, a gente pega aqui os valores de VCM e CHCM. Então, o valor de VCM está normal, então é uma anemia normocítica, e o CHCM está abaixo. Então, é uma anemia normocítica hipocrômica. Aí, indo para o leucograma, a gente vai classificar também. Então, a referência dos leucócitos é até 17.000, o animal está com 28.000. Então, esse animal está com leucocitose, quando é acima, e se tivesse abaixo, o animal estaria com leucopenia. Leucocitose, aí a gente vem classificando os outros. Olhando aqui, a gente vê que esses neutrófilos estão acima. Então, é uma leucocitose por neutrofilia. E os monócitos também estão acima. Então, é uma leucocitose por neutrofilia e monocitose, o que pode sugerir uma anemia da inflamação. 3 vezes. Então, para o leucograma, a gente tem a contagem total de leucócitos. Então, tem todas essas células aqui, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. E a gente utiliza ele para ver se tem uma resposta a um agente infeccioso, então um processo inflamatório. Pode ter um processo inflamatório sem ter um agente infeccioso, né? A gente pode ter só inflamação e não ter infecção, ou ter infecção com inflamação. É importante saber que os leucócitos, eles são produzidos na medula. E aí, de lá, eles vão para o sangue e do sangue vão para o tecido. Então, eles não ficam ali na circulação, normalmente. No leucograma, a gente pode encontrar a palavra segmentados, mas aí está se referindo aos neutrófilos. Então, é importante saber que neutrófilos é a mesma coisa que segmentados. E tudo que tiver aumentado, a gente pode colocar citose ou filia, depende da célula, e a redução a gente coloca penia. Então, quando a gente tem aumento de neutrófilos, a gente fala neutrofilia, e quando a gente tem diminuição, a gente tem uma neutropenia. Quando a gente tem aumento de eosinófilos, a gente tem uma eosinofilia. Já dos monócitos, a gente tem uma monocitose, então é importante saber essas diferenças. Linfócitos também é uma linfocitose, e aí o contrário é penia no final. Bom, os neutrófilos, eles são as células mais numéricas, então eles
correspondem ali de 70% a 80%. Então, quando a gente tem uma leucocitose, geralmente é por neutrofilia, né? Porque se eles são o maior grupo, então leucocitose geralmente está associada a uma neutrofilia. Eles são o grupo mais numérico, exceto em bovinos. Em bovinos, os linfócitos são maiores que os neutrófilos. Então, quando a gente tem essa inversão da relação neutrófilo-linfócito, quer dizer que tem um processo inflamatório. A leucocitose, como eu comentei, ela geralmente acontece por neutrofilia e ela pode ser fisiológica ou patológica. A fisiológica, também chamada de transitória, ela pode acontecer por estresse agudo, então tá tendo ali adrenalina, então esse fator estresse conta. Por exercício, por uma anemia inicial, ou o animal tá em estro, ou em alguma fase da gestação. Então, a gente pode ter essa leucocitose fisiológica, esse aumento dos leucócitos de forma transitória. E a leucocitose patológica seria já em casos de infecções generalizadas ou localizadas, por intoxicações, então alguns distúrbios metabólicos, drogas, venenos, alguma neoplasia, pode ser por alguma hemorragia aguda, hemólise súbita, leucemia, inflamação, trauma, enfim. A patológica podem ter várias causas. Então, quando a gente tem inflamação, a gente vai ter citocinas, que são proteínas da fase aguda. O bovino, ele é um pouco diferente. Ali nas 6 a 24 horas ali do início da inflamação, ele apresenta leucopenia. Aí, depois de 24 a 48 horas, ele vai apresentar uma leucopenia com desvio à esquerda. E aí, só 3 a 4 dias depois que ele pode apresentar leucocitose por neutrofilia, mas que aí tem essa inversão da relação neutrófilo-linfócito. Mas ele pode ter leucócitos normais também e tá tendo inflamação. Então, é raro a gente ter um bovino com leucocitose. Se tem, é porque geralmente ele é jovem, enfim, mas então a gente não pode pegar um bovino, aí ver que ele não tem leucocitose e achar, então não tem inflamação. Não, ele não responde dessa forma. O fator estresse que eu comentei, ele pode, tanto pela adrenalina, que seria o estresse agudo, quanto pelo cortisol, que é o estresse crônico. E a gente vai ter uma leucopenia com geralmente doenças que imunossuprimem. Então, geralmente algumas doenças virais, a gente tem essa imunossupressão, toxemia, alguma degeneração por conta de fibrose, necrose, por depressão, então porque está tendo consumo ou porque está tendo alguma infecção aguda, por destruição, então uma doença imunomediada, radiação, ou no caso de sepse, que a gente tem marginalização de leucócitos. Então a gente já teria aí no caso uma leucopenia. Bom, falando de compartimento, a gente tem o compartimento circulante e o compartimento marginal. O compartimento circulante, a gente tem ali neutrófilos maduros, então fica ali entre 24 a 48 horas. E no compartimento marginal, a gente tem 10 vezes o número do que tem no compartimento circulante, e ali a gente tem os neutrófilos que ficam retidos na microcirculação, então ali baço e pulmão. Quem estimula a liberação do compartimento marginal para o circulante é a adrenalina, né, que é a epinefrina, e os corticoides. Só que os corticoides, eles estimulam a liberação e prendem na circulação sanguínea. E quem inibe a liberação do marginal para o circulante são as prostaglandinas e as prostaciclinas. Então, no caso de usar um anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem essa inibição. Bom, o desvio à esquerda é quando a gente tem presença de células jovens na corrente sanguínea, quando a gente tem neutrófilos jovens na corrente sanguínea. Então, bastonetes, metamielócitos, mielócitos. Ocorre essa liberação de neutrófilos imaturos pela medula porque a gente está tendo um aumento na demanda funcional de neutrófilos para os tecidos, ou em casos de leucemias mieloides ou mielomonocíticas agudas ou crônicas, mas geralmente é o primeiro caso, né? Aumentou a demanda funcional de neutrófilos
os neutrófilos maduros não estão dando conta, então a medula está mandando células jovens para esse tecido. Na fase superaguda de processos inflamatórios, a gente não necessariamente já vai ter leucocitose. Geralmente, na fase superaguda, a gente tem uma leucopenia com neutropenia, e aí a gente pode ter esse pequeno desvio à esquerda com bastonetes até 24 horas. Esse desvio à esquerda ele pode ser regenerativo ou arregenerativo. O regenerativo é quando a gente tem leucocitose com neutrofilia e a gente tem predomínio das formas maduras. Então, o triângulo ele ainda vai estar assim. A gente tem embaixo mais formas maduras e as formas imaturas vão sendo menor em proporção. Então, essa é a resposta adequada à inflamação. E aí, no caso, a gente tem geralmente desvio à esquerda regenerativo quando a gente tem reação leucemoide. Então, naquelas doenças lá da reação leucemoide, piometra, hepatosum, hepatite, pancreatite, prostatite. Já o desvio à esquerda degenerativo, a gente tem contagem de leucócitos normal ou leucopenia. Então, no regenerativo, a gente tem essa leucocitose com neutrofilia. E no degenerativo, a gente tem leucócitos normais ou leucopenia. E aí a gente tem predomínio de células jovens. Então, a contagem de células jovens está acima da contagem de neutrófilos maduros. Então, a gente tem aquela inversão da pirâmide. Então, o desvio à esquerda regenerativo, ele é assim, e o degenerativo é assim, inverte, porque a gente tem predomínio de células jovens. Ele não é escalonado. E essa resposta aqui é uma resposta inadequada à inflamação. Então, já mostra pra gente que tem depressão e exaustão da medula. A medula não está dando mais conta de fazer a divisão e o amadurecimento. Bom, então aqui eu trouxe a imagem do desvio à esquerda regenerativo. A gente tem essa pirâmide com predomínio de formas maduras. É uma resposta adequada à inflamação e geralmente está associada à reação leucemoide. A reação leucemoide é uma reação exacerbada do sistema imune. Então, ali acima de 50 mil lá na contagem de leucócitos, a gente já considera. Então, as doenças que a gente vê essa reação leucemoide é piometra, hepatosum, pancreatite, prostatite, no caso de abscessos também. A gente pode ter uma anemia hemolítica imunomediada. Tem esses leucócitos exagerados, né, uma reação exagerada, exacerbada com neutrofilia, e a gente pode ter alterações tóxicas. O desvio à direita, que é no caso daquela imagem aceta azul, já é o hipersegmentado. Então aqui a gente tem uma imagem desse neutrófilo hipersegmentado, ele tem ali mais que 5 lóbulos, e isso acontece porque ele ficou muito tempo na circulação. Então, acontece porque alguma coisa prendeu esse neutrófilo na circulação, geralmente por corticoides, ou endógenos ou exógenos. Então, trouxe esse caso aqui, que foi um caso que a Tati passou para vocês, e a gente já pode aplicar o que a gente acabou de aprender. Então, canino adulto com anorexia, febre e cio há 2 semanas. Pegando aqui o hemograma dele e a parte do eritrograma, se a gente for comparar com a referência, vai estar abaixo, então o animal tem uma anemia. Eu não vou fazer aqui com vocês porque eu já fiz naquele outro vídeo, então quem ainda tiver dúvida como faz, volta no outro vídeo. E o VCM dele está normal, então é uma anemia normocítica, e o CHCM está diminuído, então uma anemia normocítica hipocrômica. Tá, vendo aqui no leucograma, a gente tem leucocitose, ó, tá vendo que tá quase 50 mil? Com neutrofilia e desvio à esquerda. Tá vendo? A gente tem presença de bastonetes, que são as células jovens. Essa anemia provavelmente é a anemia da inflamação, então o corpo não vai querer carregar ferro com uma infecção instalada, então por isso que a gente tem essa anemia instalada. A gente tem aqui embaixo anisocitose, policromasia, Rowe-Jolly e corpúsculo de Doyle. Então, Rowe-Jolly, anisocitose e policromasia são sinais sugestivos de regeneração. Então, a gente tem um desvio à esquerda regenerativo. Pegando o histórico de cio há 2 semanas, a gente já pode meio que fechar o diagnóstico
como piometra, porque na piometra a gente tem realmente reação leucemoide. A anemia é por conta dessa anemia da inflamação que eu citei. A gente tem desvio à esquerda, presença de células jovens, a gente tem sinal de regeneração, então, piometra. Bom, vindo para esse outro caso, é um felino adulto que está tendo anorexia, apatia, febre, linfadenopatia e contato com a rua. Importante. Então, pegando o eritrograma, esse animal tá com anemia. Normo. Então, o VCM e o CHCM dele estão normais. E lembra, quando a gente tem uma anemia normo, a gente tem que pensar nas duas faces. A face ali aguda ou a face depressiva. Indo aqui para o leucograma, a gente tem uma leucopenia com linfopenia. Não tem sinal de regeneração. Então, assim, tem contato com a rua, tem essa imunossupressão, tem uma anemia normo, a gente pode pensar aí em FIV ou FeLV. Se fosse um animal jovem, a gente pensaria mais em FeLV. E um animal mais velho, a gente pensa mais em FIV. A gente tem o micoplasma também, mas o micoplasma ele causa hemólise, então provavelmente o animal teria icterícia, estaria aqui nos sinais, e não tem. Então a gente deixa esse diagnóstico mesmo em FIV ou FeLV. Pensando que FIV ou FeLV são vírus e eles imunossuprimem, então por isso que a gente tem essa leucopenia. Então, gente, vamos lá fazer algumas questõezinhas. Primeiro item aqui. O que indica uma anemia macrocítica normocrômica? O que está diferente aqui seria o macrocítica. Então, ela tá uma célula maior do que o normal. Então, se ela tá maior, é porque a gente está tendo células jovens. Então, uma anemia macrocítica normocrômica indica hemácias jovens. Qual a relação entre o fibrinogênio e os bovinos? O fibrinogênio é uma proteína da fase aguda, então indica um processo inflamatório. Então, essa é a relação. Porque a leucopenia e linfopenia são prognósticos ruins? Porque a leucopenia e linfopenia indica que a gente está tendo uma depressão na resposta imune. Então, a medula não está respondendo como era para ela responder. Então, é melhor a gente ter uma leucocitose, uma linfocitose, do que ter uma leucopenia e linfopenia. O que indica uma policitemia vera? Uma policitemia vera, que é aquela primária, pode indicar leucemia, processo mielodisplásico, desordem mieloproliferativa. Então, seria isso. O que pode indicar a monocitose? A monocitose indica que a gente está tendo um processo crônico ou uma perda tecidual. Então, monocitose, processo crônico ou perda tecidual. Na observação do hemograma, a presença de fibrina significa o quê? Se a gente pega um hemograma que tem presença de fibrina, aquilo pode indicar que teve início na cascata de coagulação. Então, a gente pode ter um erro de coleta. Então, fibrina indica ali provavelmente erro de coleta ali na hora de coletar, que aí acabou iniciando a cascata de coagulação e aí por isso que tem fibrina. Quais as classificações de anemia por restrição de ferro? Anemia por restrição de ferro, a gente pode ter a microcítica, que ele fica esperando e por isso que ele fica menorzinho, e a hipocrômica, porque aí o ferro que transporta para dar a cor, então por isso que fica mais claro. Policromasia e anisocitose são características morfológicas que significam o quê? Policromasia significa diferentes cores de hemácia e anisocitose significa diferentes tamanhos de hemácia. E eles podem indicar a regeneração. Então, é isso. Qual a associação entre trombocitopenia e erliquiose? Na erliquiose, a gente tem alteração na vasculatura e o atingimento de plaquetas por destruição e sequestro. Então, a associação que a gente pode colocar é essa vasculite, porque tem alteração na vasculatura, e essa destruição e sequestro de plaquetas. Quais as principais alterações hematológicas achadas em animais que manifestam o FeLV? Justifique. Animais com FeLV, eles podem ter leucocitose e linfocitose, se for o grupo leucêmico,
E se eles tiverem anemia depressiva, que é aquela anemia normocítica normocrômica, na face depressiva, eles vão ter leucopenia e linfopenia, porque é o subgrupo aplásico. Então é isso. As alterações, se for o subgrupo leucêmico vai ter leucocitose e linfocitose, e se for o subgrupo aplásico, porque a medula já não está mais respondendo, ele vai ter leucopenia e linfopenia. Assim, qual a relação do quadro achado no eritrograma associado ao vírus da parvovirose? Então, aqui não está pedindo hemograma, está pedindo só do eritrograma. Então, no eritrograma de um animal com parvovirose, a gente vai encontrar uma anemia macrocítica normocrômica, normalmente regenerativa, porque o animal perde sangue pelas criptas intestinais, então, ali pela diarreia sanguinolenta. Então, esse é o quadro achado no eritrograma associado ao vírus da parvovirose. Descreva um quadro de anaplasmose em bovino com sinais clínicos clássicos, alterações hematológicas justificando. Um bovino com anaplasmose, ele pode ter apatia, icterícia, anemia normalmente ou normocítica ou macrocítica, normocrômica. Ele pode ter assim, a inversão da relação neutrófilo-linfócito. E lembra que o bovino tem aquela relação com o fibrinogênio, que é a proteína da inflamação. Então, a gente pode ter esse aumento de fibrinogênio. Então, eu colocaria isso: apatia, icterícia, anemia, que pode ser normocítica ou macrocítica, normocrômica, pode ter inversão da relação neutrófilo-linfócito e aumento do fibrinogênio.